Bem com vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, para quem me acompanhou meus stories, eu coloquei uma mensagem a respeito da importância da espera. E hoje eu estudando, orando, falando com Deus ministrou muito ao meu coração a respeito da história de Davi e a respeito da história de Samuel, que ambos os dois foram chamados ainda jovens, né, para um chamado profético, né, para ajudar pessoas, para libertar nações, para profetizar sobre vidas de pessoas. Paz do Senhor, paz do Senhor. Então, eu quero deixar essa mensagem principalmente para os jovens, né? Porque tem muitos pais, mães me procurando, me pedindo ajuda em oração, falando, Esté, me ajuda com meu filho, tá acontecendo isso e isso, eles estão muito ansiosos, acham que tudo é no tempo deles. Só que eu quero te dizer uma coisa, jovem, menina, menino de Deus, há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes é bem claro a dizer isso. E conforme eu estudava a palavra, em 1 Samuel 2, no capítulo 26, diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Ou seja, Samuel ia crescendo com o Senhor e se fazendo agradável mediante aos olhos do Senhor e para todas as pessoas que estavam ao redor dele. Vai lá, mais uma. Davi. A respeito de Davi, você já ouviu eu falar anteriormente de Samuel, como Samuel era um jovem que ia crescendo, ou seja, ele ia crescendo, obedecendo ao Senhor, obedecendo às pessoas que estavam ao redor dele, que no caso era o sacerdote Eli, que ele vivia no templo juntamente com Eli, e ele obedecia os mandatos que Eli dava para ele. Ele crescia sendo um jovem agradável, não somente para Deus, mas para todas as pessoas que estavam ao redor dele. Agora vamos lá para 1 Samuel 16, 18, que diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Uma qualidade, sabe tocar. É valente, 2 qualidades. É animoso, 3ª qualidade. Homem de guerra, 4ª qualidade. É sisudo, 5ª qualidade. Sisudo em palavras, ou seja, ele não teme as palavras, né? Ele fala com propriedade. Sexta característica de Davi: é gentil na presença e principalmente o Senhor é com ele. Ei, as pessoas que têm te visto na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, no seu bairro, principalmente na sua família, tem visto Jesus na sua vida? Eu vou repetir. As pessoas que te assistem, jovem, menina de Deus, menino de Deus, tem visto Deus na sua vida? Porque eu coloquei nos meus stories hoje pela manhã a importância da espera. Porque a ansiedade, infelizmente, tem tomado a mente de muitos e o coração de muitos. E as pessoas não estão esperando viver o propósito que Deus estabeleceu. Não. Deus me chamou para ser cantora, então amanhã eu vou largar meu serviço, vou largar tudo e vou ser cantora. Deus me chamou para ser evangelista, então eu vou largar tudo, minha casa, minha mãe, vou passar a mão na minha Bíblia e vou ser evangelista. Não, calma. Samuel esperou o tempo certo. Mesmo vivendo em um cenário onde Ofni e Fineia eram 2 jovens prostitutos, adúlteros, que se deitavam até com outros homens, roubavam as ofertas do altares, Samuel não se contaminou. Davi, mesmo vivendo em um cenário onde seus irmãos o criticavam pela sua estatura física, Davi não se contaminou. Davi esperou o tempo certo para ser rei. Primeiro ele foi rei de Judá, para depois ser rei de Israel. Eu tenho visto muitos jovens: Deus me chamou para tocar fora, para ser pregador, então não vou mais obedecer minha mãe, não vou mais para a escola e vou cumprir a agenda. Eu não vou mais congregar na minha igreja e vou só cumprir a agenda. Não, calma. Respira. Tudo tem um propósito. E o detalhe que eu estudando a palavra de Deus, que Davi casou primeiro para depois ser rei. E a gente vê que infelizmente hoje em dia muitos pastores,
dirigindo igreja, jovens, solteiros, não mediante a palavra, que eu estudo mediante a Bíblia, né? E a discernimento do Espírito Santo. Muita imaturidade nos altares. As coisas de Deus é séria. As coisas de Deus é muito séria. O reino espiritual é coisa muito séria. Foi igual nós estávamos numa tarde, né, de libertação na segunda-feira, na pregação da missionária Ingrid Mariano. Você não tem noção do que acontece no reino espiritual. Você não tem noção da guerra que acontece no reino espiritual. Aí você, meu jovem, minha jovem linda, preciosa de Jesus, vai querer desobedecer aos seus pais. Vai querer andar em discordância com a tua casa, dizendo que está fazendo a vontade de Deus. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa, mas a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus nos ensina: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. E conforme eu estudava a palavra, vou te chamar de Shei, viu? Que você que está aí acompanhando, essa linda, essa preciosa. Eles esperaram o processo. Davi enfrentou tantas batalhas para depois ser rei, desculpa. Enfrentou o gigante, o primeiro leão, o urso, o gigante. Foi servir para Saul ainda, tocando harpa para ele lá no reino. Depois, lá, continuou trabalhando no exército de Saul juntamente com ele. E Saul o direcionando, o guiando, ensinando a ele como era o trabalho à frente de um campo de batalha. Lá na frente, Davi se casa com a filha de Saul, Mical, onde a primeiro momento Davi nem quer se casar com Mical, porque ele se acha pouca coisa para se casar com a filha de um rei. Ou seja, a humildade de Davi era tão grande, que ele não queria casar com a filha do rei, porque ele não tinha linhagem real. Na ótica humana, ele não tinha linhagem real. Mas na ótica de Deus, Deus já havia chamado ele para ser rei. E muitas das vezes eu e você queremos atropelar as coisas. Não queremos ganhar maturidade espiritual. Não queremos viver o processo primeiro para lá na frente o Senhor nos exaltar. Quantos jovens querem acelerar o processo? Querem casar antes do tempo para descer óleo de unção? Querem casar antes do tempo para ser logo ungida a pastor, para ser logo ungida a missionária, para ser logo ungida a evangelista, mas ainda não amadureceram no deserto. Então nessa tarde, eu quero dizer para você que está assistindo essa live: respeita o processo, espera, respira fundo, aprende com a sua mãe,